Estamos aqui com o Matheus Calegari Brugueira, oficial substituto do Cartório de Registro Civil, Cartório de Ana Malheiros, para nós darmos andamento no trabalho sobre casamento civil, efeito jurídico patrimonial, onde abordaremos os regimes de bens. Quais regimes de bens que existem? Então, os regimes de bens que existem são a comunhão parcial, a comunhão universal de bens, a separação obrigatória e a convencional e a participação final dos aquestos. Então, o regime da comunhão parcial de bens vai ser de ambos os cônjuges os bens que sobrevierem na constância do casamento, com algumas exceções. Exato. Todos aqueles bens que forem adquiridos a partir do casamento de forma onerosa, vai partilhar, vai entrar para a comunhão. O regime da comunhão universal de bens significa que comunicam-se todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, também com algumas exceções. Exato. Os bens adquiridos antes e depois do casamento formam um único patrimônio. Então, no regime da separação convencional de bens, os bens não se comunicam, isto é, permanecem na administração exclusiva de cada um dos cônjuges. Sim, cada cônjuge tem a própria administração do seu patrimônio. Não há necessidade, no caso de venda ou oneração do patrimônio, da anuência, da concordância do outro cônjuge. Importante ressalvarmos que o regime da separação se divide em separação convencional e separação obrigatória. Matheus, você poderia nos explicar melhor os casos que a lei impõe esse regime da separação obrigatória? Então, por imposição de lei, o regime do casamento vai ser o da separação obrigatória de bens nos casos em que houver divorciado ou viúvo que não comprovar a partilha ou o inventário dos bens do casamento anterior, o maior de 70 anos e de todos que para casar dependem de suprimento judicial. Convém ressalvarmos que nesse regime não há necessidade da lavratura do pacto antinupcial, porque é uma imposição legal o regime da separação obrigatória. O regime da participação final dos aquestos significa que cada cônjuge possui um patrimônio próprio e cabe a cada um deles, quando da dissolução, o direito da metade dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso na constância do casamento. Este é um regime que existe no Código Civil, mas está em desuso, porque as pessoas pouco utilizam este regime. O regime de bens no casamento começa a vigorar a partir da sua celebração. E ele termina com a morte, o divórcio ou a separação judicial. É possível que os cônjuges, durante a vigência do casamento, queiram alterar o seu regime de bens. E essa alteração, ela é possível, mas de que forma que ela é possível? Via cartório ou via poder judiciário? Então, essa demanda ela só pode ser atendida na esfera judicial, aonde os cônjuges em consenso deverão ao juízo explanar os motivos do porquê dessa alteração, cabendo a ele, então, determinar ou não essa alteração. E uma vez determinada essa alteração, é expedido um mandado para o registro civil e para o registro de imóveis, para fins de que seja averbado essa alteração à margem do termo de casamento e, havendo bens, deve ser levado também este mandado ao cartório de registro de imóveis para a devida averbação. Existem 4 regimes de bens: comunhão parcial, comunhão universal, separação e participação final dos aquestos. Mas se as partes quiserem mesclar regras de um e outro regime de bens, como que se chama, Matheus, esse regime? Então, nesse caso, a gente vai estar diante do regime híbrido,
aonde através de um pacto nupcial as partes vão convencionar regras de mais de um regime de bens. Exato, Matheus. É importante que as partes deixem bem esclarecido ao tabelião de notas que elas querem mesclar as regras de um e outro regime. E no registro civil, ao extrair-se a certidão, deve mencionar regime híbrido conforme o pacto antinupcial. No caso do regime de bens ter sido pactuado e este pacto ter sido declarado nulo, qual o regime que vai vigorar neste casamento? Então, nesse caso, irá vigorar o regime legal, que atualmente é o da comunhão parcial de bens. Estas foram as nossas informações sobre casamento civil. Restando dúvidas, nos colocamos à disposição.